Sabe aquela Itália que a gente conhece, a dos cartões postais? Então, hoje a gente vai muito além disso. Vamos mergulhar fundo para tentar entender qual é a verdadeira alma dessa nação, que é bem mais complexa e fascinante do que parece. Pode admitir, quando a gente fala em Itália, é essa imagem que aparece na cabeça, né? Aquelas colinas, os vinhedos, um solzinho batendo, cenário de filme, romântico. Perfeito, quase. Só que olha, isso aí é só a casca. A história de verdade é bem mais profunda. Aí a gente olha para o mapa e, bom, não tem como confundir, né? É a famosa bota, o stivale, como eles chamam. Parece uma coisa só, super unida. Mas é aí que o jogo começa a virar. Essa forma tão simples, na verdade, esconde uma diversidade que é assim, de cair o queixo. Então vamos lá. Para começar a desvendar esse mistério, a gente precisa olhar para a geografia. É ela que vai dar a primeira grande pista de como a história da Itália se desenrolou. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, o mapa político, todo bonitinho, um país só. Do outro, a realidade nua e crua da geografia. Lá em cima, no norte, os Alpes funcionam como um muro gigante. E descendo pelo meio do país, como se fosse uma espinha dorsal, tem os Apeninos. Essa cordilheira literalmente dividiu o país no meio por séculos, isolando as comunidades umas das outras. E qual o resultado disso tudo? Bom, cada barreira dessas, os Alpes, os Apeninos, o mar, acabou criando um mundinho próprio. Deu origem a culturas locais que são, nossa, completamente únicas, super independentes. A gente não está falando só de uma paisagem que muda. São, literalmente, mundos diferentes convivendo ali, dentro da mesma bota. E foi justamente por causa dessa separação geográfica que a gente teve uma história tão, mas tão rica, cheia de camadas, que se desenvolveu muito antes de alguém sequer pensar na ideia de um país chamado Itália. Então, o ponto-chave para entender é este aqui. Durante a maior parte da história, a Península Italiana não era um país, era um mosaico. Um quebra-cabeça de reinos, de cidades-estado superpoderosas, de dialetos diferentes, de culturas que não se misturavam. A Itália que a gente conhece hoje, essa ideia simplesmente não existia. E isso tudo nos leva para um ponto de virada. Um momento que mudou tudo e que criou um desafio, assim, gigantesco. E aí, de repente, em 1861, depois de séculos e séculos de divisão, pá! A Itália é unificada. Nasce um país novo no mapa da Europa, pelo menos no papel. Só que aí vem a grande questão, o problemão que caiu no colo dos líderes da época. Ok, criamos um país. E agora, como é que a gente pega esse mosaico de culturas todas super independentes e orgulhosas e transforma isso num povo só, com uma identidade em comum? E essa frase, fazer os italianos, ela resume tudo. É genial. Porque o país, a Itália, já estava feito. Já existia no mapa. O problema é que agora precisava, literalmente, fazer os italianos. Criar do zero um sentimento de pertencer a uma nação. Uma coisa que, na prática, simplesmente não existia. Então, se a identidade não era nacional, onde é que ela estava? Onde é que a gente encontra a verdadeira alma italiana? A resposta, gente, está no regional. A gente precisa olhar bem de pertinho em cada pedacinho. E essa é a chave de tudo. Mesmo depois da unificação, de virar um país só, o coração da pessoa, a lealdade, a identidade de verdade, tudo isso continuou lá na região onde ela nasceu. É uma conexão muito, muito forte. É por isso que, muitas vezes, uma pessoa da Itália não vai se apresentar primeiro como italiana. Ela vai dizer que é piemontesa, toscana, siciliana. A identidade principal é essa. Cada uma dessas regiões tem uma história própria, um dialeto próprio e o orgulho da sua cultura, que é uma coisa de outro mundo. E se a gente quiser uma prova concreta, uma prova que a gente pode ver, cheirar e provar desse regionalismo todo? É só olhar para a comida. A comida é ali, no prato, que essa identidade regional explode. 70 mil. Pensa nesse número. 70 mil. É a quantidade de receitas registradas no patrimônio culinário italiano. É um número absurdo. E ele só tem uma explicação: a diversidade louca que existe de uma região para outra. Para a gente entender a comida italiana de verdade, a gente precisa falar de uma palavrinha-chave: terroir. É uma ideia simples, mas poderosa. Significa que cada lugarzinho tem um gosto único. O solo, o clima, tudo influencia. É por isso que um tomate que cresceu numa cidade tem um gosto totalmente diferente do tomate da cidade vizinha. E olha só essa imagem, que exemplo perfeito.
Cada uma dessas garrafas de azeite de oliva é como se fosse um livro. Elas contam história de um lugar específico. O sabor que está ali dentro não é só de azeitona. É o gosto daquele solo, daquele sol, da história daquela região. No fundo, a filosofia da cozinha italiana é sobre simplicidade. O grande segredo não é uma técnica super complicada. É sobre pegar o melhor ingrediente que a sua região te oferece, fresquinho, e deixar ele ser a estrela do prato. É tudo sobre respeito ao produto. A qualidade dele é o que manda. Porque na Itália, comida não é só para matar a fome. É cultura, é identidade. É, sério, o assunto mais importante do dia. As pessoas falam do que comeram no almoço, do que vão comer no jantar. É na mesa, falando de comida, que o orgulho de ser daquela região aparece com mais força. E aí a gente volta pro mapa lá do começo. Mas agora, a gente olha para ele com outros olhos, né? A forma é de um país só, claro. Mas a alma é um mosaico, cheio de vida, de culturas diferentes. Fica a pergunta, a Itália é um único país? Ou é, na verdade, uma coleção de pequenas nações, todas apaixonadas pela sua terra, unidas por acaso dentro do formato de uma bota?